São do dia 6 de junho de 2025, sétima semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Norberto, apóstolo da Eucaristia. Norberto nasceu numa família de nobres por cerca do ano de 1080, portanto século XI, em Genepe ou Champagne, no norte da Remânia, atual Alemanha. No ano de 1115, após cair de um cavalo e quase morrer numa tempestade, Norberto, que vivia uma vida mundana, se arrependeu e assumiu uma vida de penitência. Ordenado diácono e sacerdote, no mesmo dia, ele peregrinou pelo país pregando a palavra de Deus. Norberto lutou como a ser bispo, né? Porque ele foi crescendo na sua carreira sacerdotal e, como arcebispo, energicamente ele lutou pela liberdade da igreja com relação aos príncipes e provou-se ardentemente defensor do pontífice romano. Ele foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II, que foi colocado na cadeira pontífica por pura manobra política, e no retorno do Papa Inocêncio II, que foi realmente o Papa eleito na época, a Sé Petrina. Enfraquecido pelos vários trabalhos, viagem, Norberto retornou a Medimburgo, onde morreu em 6 de junho de 1134. Grande bispo, pastor das almas, ajudai-nos a viver com sinceridade e verdade os sacramentos, tendo como centro de nossa vida a Eucaristia. Que Jesus seja cada dia mais amado e adorado e nós sejamos seus fiéis seguidores. Amém. São Norberto, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Com muita atenção, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Acripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possam defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus.
O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com a seguinte frase: Jesus manifestou-se a seus discípulos. Isso porque esse fato acontece do evangelho depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando eles estão pescando e Jesus aparece na margem, já como ressuscitado. E depois de comerem juntos, perguntou a Simão, filho de João: Tu me amas mais do que estes? Essa é a pergunta para o nosso primeiro Papa. Pedro responde: Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus disse mais uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Então, nesta dimensão filos e depois na dimensão ágape. É essa pergunta na dimensão ágape, na dimensão do extremo amor, do infinito amor, que Jesus passa para o coração de Pedro. Ele migra para o coração de Pedro. E Pedro está diante de Jesus ressuscitado. Agora, Jesus ressuscitado entra no coração de Pedro. Pedro, tu me amas? Dimensão ágape do amor é a maior e extrema condição do amor. Para você ter ideia do que é uma dimensão ágape, se uma mãe ou um pai estiver diante de um leão, se aproximando do seu filho, ele que ama esse filho de uma forma extraordinária e infinita, ele é capaz de jogar o filho para trás e lutar contra o leão para defender o seu filho. Esta é a dimensão do ágape, uma dimensão onde se dá pelo outro, assim como Cristo morre por cada um de nós na cruz, no madeiro, para que seu sangue purificador possa entrar na mansão dos mortos e nos libertar da condenação eterna, da morte eterna, e assim nos trazer de volta. Olha o que fala o salmo de hoje. O salmo fala: O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Jesus, quando ressuscitou, agora sentado à direita de Deus, coloca toda a humanidade à direita de Deus. Então, todos nós agora somos salvos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor pôs seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro, seu reinado. Ou seja, a morte de Jesus foi para todos. Agora, todos serão salvos? Não. Muitos rejeitam e rejeitarão a salvação numa preferência para viver no fogo eterno. É assim, e Deus não pode obrigar ninguém a ser salvo. Será salvo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Então, os Atos dos Apóstolos de hoje, em Atos capítulo 25,
Nós estamos vendo o sofrimento de Paulo, e agora eu posso falar do sofrimento de Pedro também no Santo Evangelho, porque o próprio Cristo fala: hoje tu és novo e pode ir para qualquer lugar, mas logo tuas mãos serão cingidas e te conduzirão para onde você não quer ir, para a morte. Nós sabemos que Paulo apela aqui para a autoridade romana e acaba sendo levado para Roma, também para morrer, também para ser martirizado. E da mesma forma, Pedro tem o fim da sua vida em Roma. Agora, por que Roma? Porque Roma era o centro do mundo, porque o mundo, como é conhecido na época, era a Europa, a Ásia, norte da África. Então, o mundo era esse. Então, não tinha outra noção de mundo. E Paulo, então, vai para Roma, Pedro vai para Roma, muitos dos apóstolos também têm o seu fim em Roma e a igreja cresce em Roma. Por isso é a igreja chamada Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, porque desde o princípio da igreja, a sua sede foi configurada em Roma. Então queremos louvar e bendizer ao Senhor, porque Santo Norberto, ele foi destacado por Deus no século XI para justamente manter a igreja unida em Roma, já que tinha muita influência política. Mas Deus orientou esse bispo e a ser bispo justamente na defesa, a ponto de depor, né? O Anacleto II, falso papa, que foi colocado pela política, pelo mando do rei, né? E colocar em seu lugar de volta o Papa Inocêncio II, a cadeira petrina. Então, louvamos e bendizemos a Deus pelos, pelo atual Papa, por todos os bispos, por toda a autoridade eclesial que hoje coordena a igreja a partir de Roma para o mundo e que sejamos evangelizadores, anunciadores da palavra. Jesus que pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele também pergunta a cada um de nós. Usa o seu nome, né? Pensa, meu nome é Dilto. Então, Jesus também me pergunta: Dilto, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu povo, anunciai o evangelho, apacenta os filhos e filhas que eu te confiei, que eu te confio, apacenta as minhas ovelhas. Então, essa palavra também não fica retida em Pedro, é para nós, para que possamos, diante de Jesus, nos animarmos e evangelizarmos até o fim dos nossos dias. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta palavra, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham obedecer a Deus, a este convite, apacenta as minhas ovelhas. Que possamos, motivados pelo Espírito Santo, anunciar Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.